Salve, salve, turma! Vamos lá então de novo, né? Sexta-feira chegou, os estaduais aí estão no fim de semana de definições, e infelizmente estaremos de folga fim de semana, né? Só treinamentos para voltar a campo na quarta-feira. Mas ontem de noite teve um jogo muito importante para o Inter na Sul-Americana. Tomayapo e Delfim, o Delfim ganhou por 2-0 lá na Bolívia, e vamos falar sobre esses dois times agora em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde usa o cupom BES para obter 20% de bônus no primeiro depósito. A propósito, tem os chutes longos, né? Das apostas a longo prazo da KTO, o Inter, para ser campeão da Sul-Americana, está pagando 7,4. Ou seja, nos cálculos da KTO, o Inter é favorito, que apesar de pagar 7,4, como é uma aposta de longo prazo, né, é quem está pagando menos. Aí vem o Boca depois, e todos os demais times pagando bem mais, o Inter paga 7,4. Ou seja, botou R$10, tu ganha 74,40. Melhor, 74 reais, 74 reais. A matemática não é o forte da casa. Mas então, daqui a pouco quer fazer uma fezinha de longo prazo aí, a minha dica é o Inter, a dica da KTO também, porque segundo a KTO, segundo os cálculos da KTO, tudo cientificamente calculado, o Inter é o favorito para a Sul-Americana. E também rotisseria real, chama a turma do Cauê, pede aquele frango maravilhoso, sensacional, crocante, com pudizinho também de sobremesa que é dos deuses. A propósito, interessante, a camisa o patrocinador principal do Delfim é justamente um frango. Tem um frangão assim na camisa dos jogadores, bem bonitão assim, né? Lindo mesmo. Interessante, achei bem curioso. Pelo menos curiosidade desses times da América do Sul afora aí que a gente às vezes vê muito pouco, né? Mas vamos lá então, chega de conversa. Ontem à noite, começou às 11 da noite, o jogo passou na Paramount. O Tomayapo 0, Delfim 2. O que eu achei do jogo? Bom, o Tomayapo é um time muito ingênuo até. É a primeira vez que ele disputa uma competição internacional. Então, o Inter levando a sério o jogo, jogando as ganhas mesmo, olha, goleia no primeiro tempo ainda, na quarta-feira. Mas como a tendência é um time misto, um time reserva, até vamos ver o que acontece. Né? Agora, ganhar é obrigação. Até porque agora o Delfim, com a vitória fora de casa, é o líder da chave. Ainda sobre o Tomayapo, um time fisicamente pequeno, a maioria dos jogadores assim, é mais ou menos do tamanho do Arangues, assim, magrinhos e pequenos. Só tem um outro que é maior. O goleiro, eu fui até consultar na internet, o goleiro, pelo menos do que eu achei na internet, tem oficialmente, ou extraoficialmente, 1,88 m de altura. Mas sinceramente, no visual, na TV, ele de uniforme todo branco, olha, o cara parecia ter 1,70 m. O goleiro parecia gigante perto dele. Em todo caso, diz que tem 1,88 m. Bueno. Sobre o Delfim, um time bem mais forte fisicamente. Do meio para frente, os caras têm uns 4 enervalência, assim, uns caras fortes e velozes. Então, um time bem interessante. Achei mais time, inclusive, que o próprio Belgrano. Acho que o Delfim é capaz de passar em segundo na chave, considerando que o Inter vai passar em primeiro, evidentemente. Né? Acho que o Delfim fica em segundo na chave. O jogo em Manta não vai ser fácil, hein? Porque aqui no Beira-Rio talvez seja mais simples. Afinal de contas, não é também uma super equipe, mas é um time fisicamente forte, muito rápido nos contra-ataques. Até os gols não sendo em contra-ataques ontem. Um foi de pênalti, um pênalti cruzamento na área, o rapaz do Tomayapo esticou demais o braço, a bola bateu na mão e o juiz deu pênalti. O primeiro foi de pênalti, o segundo foi num rebote de escanteio. Mas nos contra-ataques eles foram muito perigosos sempre contra o Tomayapo. Então é um time que tem que ter cuidado, tem que ter atenção, sobretudo, repito, o jogo em Manta, onde o Inter já vai estar em meio do Brasileirão também, né? Possivelmente mande um time bem descaracterizado ao Equador. Mas um time que tem que se ter bastante atenção nesse time do Delfim. Os cetáceos que eles chamam, né? Acho interessante porque, bom, cetáceos você sabe, né? Que são os mamíferos que vivem no mar, vivem na água, como golfinhos, como baleias, né? E afins. Então a torcida deles é Los Cetáceos. Bem curioso, sim. Então, um time que me chamou a atenção, o Delfim me chamou a atenção. Enfim, já tem uma experiência internacional grande, né? Pelo menos em pré-Libertadores o Delfim está quase sempre. Não que passe sempre, né? Pré-Libertadores, por exemplo, mas na pré costumam estar sempre, na Sul-Americana também são habituês. Tomayapo é a primeira vez que joga uma competição fora da Bolívia. E, enfim, um time bem mais fraco, mas o Delfim, repito, olha, é um time bem interessante, com inclusive jogadores fisicamente bem fortes mesmo. Reloginho na tela, nosso querido Marcelinho Benfica, para que vocês deixem aqueles 5 segundinhos da gentileza de vocês de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também se tornarem membros do canal, que seria um grande prazer para a gente, tá bom? Obrigado pela força, turma. Vamos lá. O Inter volta aos treinos nesta sexta-feira. Teve folga ontem, né? Vai treinar todo fim de semana, como tem que ser para quem
quem foi eliminado precisa treinar mais, né? E vai ter de volta, enfim, Valência, Alário, Arangues, o grupo todo vai estar à disposição do Kudê para quarta-feira. Como o Inter estreia sábado no Brasileirão, duvido que ele coloque os principais jogadores em campo. Deve ser um time bem misto, mas talvez seja a chance, por exemplo, da gente ver o Gustavo Prado como titular, começando a partida, né? Acho que isso sim vai ser bem interessante. Eu estava lembrando, hoje de manhã até, eu postei nos nossos grupos e também tuitei, que eu acho que falta para que eu não senti ainda nesse Inter do Kudê é entrega. Uma entrega, por exemplo, que para mim é inesquecível, o time do Muricy em 2005, um Inter 1 Brasiliense 0 no Beira-Rio, quando o Inter martelou a noite inteira, ainda estava antes do Sveitão, ainda estava naquela perseguição pela liderança do campeonato, e era um jogo vital, o Inter tinha que ganhar, era obrigado a ganhar aquela partida, para colar no Corinthians de novo. E o Inter martelou a noite inteira, e o Brasiliense parecia que tinha 80 jogadores dentro da área, a bola não entrava. Aos 47 do segundo tempo, o time sem se entregar em momento algum, o Mossoró fez o gol da vitória, 1-0, e o Inter seguiu firme na briga, né? Antes do Sveitão, repito, antes do advento do Sveitão, que você sabe o que aconteceu depois, né? O jurídico me impede de ir adiante aqui, para dizer o que eu quero, o que eu penso. Mas enfim, aquele jogo para mim é um exemplo de entrega. Bem antes de Inter e Barcelona, bem antes de Estudiantes e Inter, aquele jogo para mim é um exemplo de entrega, uma entrega que eu ainda não senti nesse Inter do Kudê. Não sei o que está faltando. Se é técnica, não é. Capacidade de jogar bola, não é. Títulos não é, pelo menos desses jogadores fora do Inter. Agora está faltando essa entrega ainda que não sei como é que o Kudê vai tirar desse pessoal. Porque isso eu ainda não senti. Essa entrega, esse denodo, essa bravura, esse não desistir nunca do Inter do Kudê. Isso ainda não vi. Essa chama acho que ainda não acendeu. Tomara que acenda de uma vez. Tá bom, pessoal? Voltamos logo mais, nessa sexta-feira ainda, para falar mais sobre o dia a dia do Inter e noticiário colorado, tá bom? Beijos, cuidem-se. Tchau, tchau.